que é a aula sobre o sistema nervoso SNA, conhecido como sistema nervoso visceral, também é conhecido como sistema nervoso autônomo. Ok, vamos lá. Primeiro, o sistema nervoso visceral, também conhecido como sistema nervoso autônomo SNA, é responsável pelo controle involuntário, ou seja, você não controla essa porra, e autônomo das funções vitais dos órgãos internos, como coração, pulmões, fígado, trato gastrointestinal, rins, entre outros. Ele opera sem a necessidade de consciência, garantindo a homeostase do organismo, mesmo em condições variáveis e do ambiente interno e externo. Como funciona e ocorre? O sistema nervoso visceral é formado por um conjunto de neurônios organizados em circuitos que conectam o sistema nervoso central SNC, composto principalmente pelo cérebro e medula espinhal, a órgãos, glândulas e sistemas internos. Medula espinhal, a órgãos, glândulas e sistemas internos. Ele possui vias aferentes sensoriais que transmitem informações do interior do corpo para o SNC, como alterações na pressão arterial, composição do sangue, distensão de órgãos e temperatura. O que mais é importante trazido até agora sobre esta porra porrosa conhecida como sistema nervoso visceral autônomo? Sua principal função é regular involuntariamente as atividades dos órgãos internos, mantendo o equilíbrio interno do corpo, homeostase, ajustando a circulação, digestão, respiração e metabolismos, entre outros processos essenciais. Agora vamos para o sistema nervoso simpático, como funciona e onde ocorre. É uma parte do sistema nervoso autônomo que geralmente promove respostas de luta ou fuga. É uma parte do sistema nervoso autônomo que geralmente promove respostas de luta ou fuga, como eu já falei, em situações de estresse ou emergência. Os neurônios pré-ganglionares originam-se na medula espinhal, especialmente nas regiões torácica e lombares, segmentos T1 e, no caso A, L2. Pô, parece negócio do controle do Xbox. Aperte L2, L1. Agora descendo aqui, essas fibras saem da medula, atravessam os nervos espinhais e fazem sinapse em gânglios simpáticos localizados da medula, gânglios laterais da coluna. Os neurônios pós-ganglionares então enviam fibras para os órgãos-alvo, liberando neurotransmissores como noradrenalina e adrenalina. Essa ativação causa aumento da frequência cardíaca, vasoconstrução em certos vasos, dilatação das vias respiratórias, inibição da digestão e liberação de glicose, preparando o organismo para a reação rápida. Agora, o que é mais importante trazido até agora sobre o sistema nervoso simpático, meu pau no teu rabo? Sua função central é preparar o corpo para reagir a situações de emergência, estresse ou esforço físico intenso, garantindo que o sangue seja direcionado aos músculos e ao cérebro de forma eficaz e rápida. Agora vamos para o sistema nervoso parasimpático, como funciona e onde ocorre. Atua predominantemente na conservação de energia, na manutenção das funções de repouso. Seus neurônios pré-ganglionares têm origem no tronco encefálico, núcleos do nervo
vago principalmente e na região no caso só tem uma, na região da medula espinhal, mais especificadamente na região sacral. Atua predominantemente na conservação de energia, na manutenção de funções, no caso das funções de repouso. Seus neurônios pré-ganglionares têm origem no tronco encefálico, núcleos e do nervo vago principalmente, e na região sacral da medula espinhal, sacrais S2 a S4. Agora, as fibras pré-ganglionares saem do SNC e fazem sinapse em gânglios próximos ou dentro dos órgãos-alvo. Os neurônios pós-ganglionares localizados próximos ou dentro do órgão liberam principalmente acetilcolina, promovendo efeitos de descanso e digestão, entre aspas. Isto inclui diminuição da frequência cardíaca, aumento da atividade do trato gastrointestinal, aumento da secreção glandular, contração da bexiga, entre outros. O que é mais importante? Sua principal missão é a conservação e conservar em geral, a energia, promover a digestão, reparo dos tecidos, relaxar os músculos e facilitar funções associadas ao repouso, recuperação e manutenção do organismo em condições de calma. Nervo simpático, povo apaixonado, sistema nervoso autônomo que geralmente promove respostas de luta ou fuga em situações de estresse ou emergência. Os neurônios pré-ganglionares originam-se na medula espinhal, especialmente nas regiões torácicas e lombares, segmentos termoelétricos. Essas fibras saem da medula, atravessam os nervos espinhais e fazem sinapse em gânglios simpáticos localizados perto da medula, gânglios laterais da coluna. Os neurônios pós-ganglionares então enviam fibras para os órgãos-alvo, liberando neurotransmissores como noradrenalina e adrenalina. Essa ativação causa aumento da frequência cardíaca, vasoconstrição em certos vasos, dilatação das veias respiratórias, inibição da digestão e liberação de glicose, preparando o organismo para ação rápida. O que é mais importante? Sua função central é preparar o corpo para reagir a situações de emergência, estresse ou esforço físico intenso, garantindo que o sangue seja direcionado aos músculos e ao cérebro de forma eficaz e rápida. Preparando o organismo para ação rápida. O que é mais importante? Sua função central é preparar o corpo para reagir a situações de emergência, estresse ou esforço físico intenso, garantindo que o sangue seja direcionado aos músculos e ao cérebro de forma eficaz e rápida. Como funciona e ocorre? É uma parte do sistema nervoso autônomo que geralmente promove respostas de luta ou fuga em situações de estresse ou emergência. Os neurônios pré-ganglionares originam-se na medula espinhal, especialmente nas regiões torácicas e lombares. Segmentos do hálito, essas fibras saem da medula, atravessam os nervos espinhais e fazem sinapse em gânglios simpáticos localizados perto da medula, gânglios laterais da coluna. Os neurônios pós-ganglionares então enviam fibras para os órgãos-alvo, liberando neurotransmissores como noradrenalina e adrenalina. Essa ativação causa aumento da frequência cardíaca, vasoconstrição em certos vasos, dilatação das vias respiratórias, inibição da digestão e liberação de glicose, preparando o organismo para ação rápida. O que é mais importante? Sua função central é preparar o corpo para reagir a situações de emergência, estresse ou esforço físico intenso, garantindo que o sangue seja direcionado aos músculos e ao cérebro de forma eficaz e rápida. Preparando o organismo para ação rápida. O que é mais importante? Sua função central é preparar o corpo para... Quando funciona, ocorre. Quando funciona, ocorre. É uma parte do sistema nervoso autônomo que geralmente promove respostas de luta ou fuga em situações de estresse ou emergência. Os neurônios
neurônios pré-ganglionares originam-se na medula espinhal, especialmente nas regiões torácicas e lombares, segmentos neurónicos. Essas fibras saem da medula, atravessam os nervos espinhais e fazem sinapses em gânglios simpáticos localizados perto da medula e os laterais da coluna. Os neurônios pós-ganglionares então enviam fibras para os órgãos-alvo, liberando neurotransmissores como noradrenalina e adrenalina. Essa ativação causa aumento da frequência cardíaca, vasoconstrição em certos vasos, dilatação das vias respiratórias, inibição da digestão e liberação de glicose, preparando o organismo para ação rápida. O que é mais importante, sua função central é preparar o corpo para reagir a situações de emergência, estresse ou esforço físico intenso, garantindo que o sangue seja direcionado aos músculos e ao cérebro de forma eficaz e rápida. Os neurônios pré-ganglionares originam-se na medula espinhal, especialmente nas regiões torácicas e lombares. Essas fibras saem da medula, atravessam os nervos espinhais e fazem sinapses em gânglios simpáticos localizados perto da medula e os laterais da coluna. Os neurônios pós-ganglionares então enviam fibras para os órgãos-alvo, liberando neurotransmissores como noradrenalina e adrenalina. Essa ativação causa aumento da frequência cardíaca, vasoconstrição em certos vasos, dilatação das vias respiratórias, inibição da digestão e liberação de glicose, preparando o organismo para ação rápida. O que é mais importante, sua função central é preparar o corpo para reagir a situações de emergência, estresse ou esforço físico intenso, garantindo que o sangue seja direcionado aos músculos e ao cérebro de forma eficaz e rápida. O que é mais importante, sua função central é preparar o corpo para reagir a situações de emergência, estresse ou esforço físico intenso, garantindo que o sangue seja direcionado aos músculos e ao cérebro de forma eficaz e rápida. Parasimpático. Como funciona o core? Atua predominantemente na conservação de energia e na manutenção das funções de repouso. Seus neurônios pré-ganglionares têm origem no tronco encefálico, núcleos do nervo vago principalmente, e na região sacral da medula espinhal, sacrais S2 a S4. As fibras pré-ganglionares saem do SNC e fazem sinapse em gânglios próximos ou dentro dos órgãos-alvo. Os neurônios pós-ganglionares localizados próximos ou dentro do órgão liberam principalmente acetilcolina, promovendo efeitos de descanso e digestão. Isto inclui diminuição da frequência cardíaca, aumento da atividade do trato gastrointestinal, aumento da secreção glandular, contração da bexiga, entre outros. O que é mais importante, sua principal missão é conservar energia, promover a digestão, reparo dos tecidos, relaxar os músculos e facilitar funções associadas ao repouso, recuperação e manutenção do organismo em condições de calma. Sistema nervoso parasimpático. Como funciona e ocorre? Atua predominantemente na conservação de energia e na manutenção das funções de repouso. Seus neurônios pré-ganglionares têm origem no tronco encefálico, núcleos do nervo vago principalmente, e na região sacral da medula espinhal, sacrais S2 a S4. As fibras pré-ganglionares saem do SNC e fazem sinapse em gânglios próximos ou dentro dos órgãos-alvo. Os neurônios pós-ganglionares localizados próximos ou dentro do órgão liberam principalmente acetilcolina, promovendo efeitos de descanso e digestão. Isto inclui diminuição da frequência cardíaca, aumento da atividade do trato gastrointestinal, aumento da secreção glandular, contração da bexiga, entre outros. O que é mais importante, sua principal missão é conservar energia, promover a digestão, reparo dos tecidos, relaxar os músculos e facilitar funções associadas ao repouso, recuperação e manutenção do organismo em condições de calma. Sistema nervoso visual, também conhecido como sistema nervoso autônomo externo, é responsável pelo controle voluntário e autônomo das funções vitais dos órgãos internos, como coração, pulmões, fígado, trato gastrointestinal, rins, entre outros. Ele opera sem a necessidade de consciência consciente, garantindo a homeostase do organismo mesmo em condições variáveis do ambiente interno e externo. Sistema nervoso visceral autônomo. Como funciona e ocorre? O sistema nervoso visceral é formado por um conjunto de neurônios organizados em circuitos que conectam o sistema nervoso central, composto principalmente pelo cérebro medula espinhal, a órgãos, glândulas e sistemas internos.
Ele possui vias aferentes que transmitem informações do interior do corpo para o SNC, como alterações na pressão arterial, composição do sangue, distensão de órgãos e temperatura. As vias eferentes motoras saem do SNC, se dividem em dois grandes ramos: o sistema nervoso simpático e o parasimpático, que atuam de forma coordenada e muitas vezes antagônica. Os neurônios eferentes ganglionares enviam seus achônios até gânglios autônomos, onde fazem sinapse com neurônios pós-ganglionares, que por sua vez inervam os órgãos-alvo. E é mais importante, a função é regular involuntariamente as atividades dos órgãos internos, mantendo o equilíbrio interno do corpo, homeostase, ajustando a circulação, digestão, respiração, metabolismo, entre outros processos essenciais. As fibras que compõem os sistemas nervosos simpático e parasimpático são responsáveis pelas vias de funções específicas dentro do esqueleto. Essas fibras transmitem informações através das vias aferentes e aferentes, motor e integrador, que controlam as funções automáticas do corpo, como a circulação, a termorregulação e a resposta ao estresse. Especificamente a menção ao nervo vago, uma importante fibra parasimpática que desempenha um papel crucial na regulação da frequência cardíaca e na função cardiorrespiratória, especialmente em peixes e outros vertebrados. Além disso, o texto destaca que há uma lateralização do nervo vago em alguns peixes, indicando diferentes funções de cada lado na regulação cardíaca, o que demonstra a especialização das fibras nervosas envolvidas nesse controle. Portanto, as fibras do SNED discutidas incluem fibras do sistema simpático, fibras do sistema parasimpático, mas do nervo vago, fibras aferentes e eferentes, que transmitem sinais sensoriais e motores essenciais para a regulação automática das funções fisiológicas. Simpático, fibras do sistema parasimpático, como as do nervo vago, fibras aferentes e eferentes que transmitem sinais sensoriais e motores essenciais para a regulação automática das funções fisiológicas. Aferente igual chega ao cérebro, eferente igual sai do cérebro. Fibras do sistema simpático, fibras aferentes e eferentes que transmitem sinais sensoriais e motores essenciais para a regulação automática das funções fisiológicas. Aferente igual cérebro, O cérebro, eferente igual sai do cérebro. Vic e VEC são termos utilizados na fisiologia para descrever potenciais elétricos na membrana das células excitáveis, como neurônios e fibras musculares. VIC, potencial da membrana em repolarização ou corrente de réplica, refere-se ao potencial de membrana durante o processo de repolarização, quando a membrana volta ao seu estado de repouso após o pico do potencial de ação. É uma fase em que a célula retorna ao seu potencial original após a despolarização. VEC, potencial de equilíbrio de cálcio, ou valor de equilíbrio de cálcio, geralmente se refere ao potencial de equilíbrio para o íon cálcio. Esse potencial é a diferença de potencial na qual a força elétrica que atua sobre o íon equilibrar e a força química determina o gradiente de concentração, basicamente indica a direção do fluxo de cálcio através da membrana quando o potencial da membrana atinge esse valor. Resumindo, VIC, relacionado a fases de repolarização do potencial de ação, potencial de equilíbrio para o íon cálcio, indicando a condição de equilíbrio eletroquímico para esse íon na membrana celular. Potencial de membrana em repolarização ou corrente de réplica, refere-se ao potencial de membrana durante o processo de repolarização, quando a membrana volta ao seu estado de repouso após o pico do potencial de ação. É uma fase em que a célula retorna ao seu potencial original após a potencial de equilíbrio para o íon de equilíbrio para o íon cálcio, indicando a condição de equilíbrio eletroquímico para esse íon na membrana celular. VIC e VEC são termos utilizados na fisiologia para descrever potenciais elétricos na membrana das células excitáveis, como neurônios e fibras musculares. VIC, potencial de membrana em repolarização, corrente de réplica, refere-se ao potencial de membrana durante o processo de repolarização, quando a membrana volta ao seu estado de repouso após o pico do potencial de ação. É uma fase em que a célula retorna ao seu potencial original após a despolarização. VEC, potencial de equilíbrio de cálcio, ou valor de equilíbrio de cálcio, geralmente se refere ao potencial de equilíbrio para o íon cálcio. Esse potencial
potencial é diferença de potencial, na qual a força elétrica que atua sobre o íon equilibrar, e a força química devido ao gradiente de concentração basicamente indica a direção do fluxo de cálcio através da membrana quando o potencial da membrana atinge esse valor. Resumindo, fique relacionado a fases de repolarização do potencial de ação. Potencial de equilíbrio para o íon cálcio, indicando a condição de equilíbrio eletroquímico para esse íon na membrana celular. Fique relacionado a fases de repolarização do potencial de ação. Potencial de equilíbrio para o íon cálcio, indicando a condição de equilíbrio eletroquímico para esse íon na membrana celular. Potencial de membrana em repolarização, corrente de réplica, refere-se ao potencial de membrana durante o processo de repolarização, quando a membrana volta ao seu estado de repouso após o pico do potencial de ação. É uma fase em que a célula retorna ao seu potencial original após a despolarização. VEC, potencial de equilíbrio de cálcio, ou valor de equilíbrio de cálcio, geralmente se refere ao potencial de equilíbrio para o íon cálcio. Esse potencial é diferença de potencial, na qual a força elétrica que atua sobre o íon equilibrar, e a força química devido ao gradiente de concentração basicamente indica a direção do fluxo de cálcio através da membrana quando o